Boa noite para você de casa. Agora o News. Os preparativos nos cemitérios de Patos de Minas para as visitações do Dia de Finados. Na nossa série de entrevistas com os eleitos para as prefeituras da região, hoje será a vez do prefeito eleito de Rio Paranaíba. A edição dessa sexta-feira, 1º de novembro, você vai ver também. Saiba o que muda com as novas regras do Pix que começaram a valer nesta sexta-feira. Campanha de multivacinação começa na segunda-feira em Minas. Com filho acamado e correndo risco de ser despejada, mulher faz apelo em busca de ajuda. As dicas da polícia para quem vai pegar estrada no período chuvoso. Chuva intensa provoca desabamento de muro e deixa 3 pessoas desabrigadas em João Pinheiro. A estreia do Circo Estoril nesta sexta-feira em Patos de Minas. Advogado criminalista fala dos desafios da defesa em casos de grande repercussão. As novidades para o vestibular 2025 do Unipam. A reta final de preparação para as provas do Enem. Vereadores votam projeto que autoriza repasses financeiros para entidades. Agora no NTV News. A partir desta sexta-feira, o Pix terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Agora, em um dispositivo em que o cliente acesse a conta bancária pela primeira vez, cada transação terá limite de até R$200. O usuário poderá realizar várias transações nesse caso, mas com limite de R$1.000 por dia. Ou seja, não é mais possível criar uma nova conta, uma nova chave Pix e logo em seguida fazer uma transferência de alto valor. Essas mudanças prometem evitar que aconteçam fraudes como as que os golpistas usam links falsos, enviados por e-mail ou mensagem para capturar o login e a senha dos clientes, passando a fazer transferências a partir de seus próprios aparelhos. Além disso, o Banco Central anunciou outra mudança, mas dessa vez para os bancos. Eles terão que adotar soluções de gerenciamento de fraude capaz de identificar transações de Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente. As instituições bancárias também deverão verificar semestralmente se os clientes têm marcações de fraude no sistema do Banco Central. Outra mudança no Pix está prevista para acontecer em meados de junho do ano que vem. O Pix automático. Essa modalidade deverá facilitar as cobranças recorrentes de concessionárias de serviço público, como água, luz e telefone. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao calendário vacinal. Na próxima segunda-feira terá início a campanha de multivacinação em Minas Gerais. No período de 4 a 29 de novembro, acontecerá a campanha estadual de multivacinação de 2024. Em Patos de Minas, todas as unidades de saúde da família estarão empenhadas no movimento, havendo atendimentos na área urbana e na área rural. A gente tem todas as vacinas do calendário vacinal, de rotina da criança e do adolescente, menos a varicela. A vacina da varicela ela já está em falta, já tem um tempo, a gente não tem previsão de receber e a gente não vai estar recebendo para essa campanha de multivacinação. E é importante eu falar também que a gente pede para as crianças que já tomaram a primeira dose da dengue, que a gente vai estar fazendo a segunda dose da dengue nesse período. Então, quem já tiver tomado a primeira dose há mais de 3 meses, já pode estar procurando a unidade de saúde para estar vacinando com a segunda dose, que é feita 3 meses após a primeira dose. E para este ano, uma novidade. As vacinas contra a poliomielite, que antes eram conhecidas pelas famosas gotinhas, passam a ser aplicadas do modo convencional. Teve a mudança da vacina da gotinha, ela não existe mais, Agora a gente vai vacinar as crianças com a vacina inativada, que ela é injetável. Então, a gente vai estar fazendo essa vacinação nesse período também. Então, todas as crianças maiores de 1 ano e 3 meses, mesmo que já tenham tomado a gotinha da polio, é importante procurar a unidade de saúde para fazer esse reforço com a VIP. Essa troca ela foi feita baseada em estudos que foram feitos pela Organização Mundial de Saúde, seguindo um cenário epidemiológico. No Brasil, a gente não tem casos recentes de polio e é uma vacina que é mais segura por ela ser de vírus morto. A gotinha ela era de
vírus vivo atenuado. Essa já é de vírus morto e ela vai ser feita só em um reforço, enquanto que a gotinha era feita em 2 reforços. No dia 23 de novembro, acontecerá o dia D de vacinação. É muito importante estar com a documentação em dia e levar o seu cartão de vacina na hora de tomar as suas doses. É importante estar procurando a unidade de saúde, levar o cartão de vacinação, porque como é uma campanha que é seletiva, a gente vai estar avaliando o cartão de vacinação para ver o que está em falta. Então, levar o cartão de vacina, o documento com foto, né? E o responsável está acompanhando essa criança. Então, a gente reforça que então, a campanha vai estar acontecendo nesse período todo, de 4 de novembro a 29 de novembro, e no dia D, dia 23 de novembro, que é um sábado, a gente vai estar fazendo também um sábado de vacinação de 8 às 13 horas. Depois do intervalo aqui no News, a nossa série de entrevistas com os eleitos para as prefeituras da região. Hoje será a vez do prefeito eleito de Rio Paranaíba e você vai ver que com filho acamado e correndo risco de ser despejada, mulher faz apelo em busca de ajuda. Agora você vai conhecer o drama de uma moradora de Patos de Minas. Ela tem poucos dias para desocupar o imóvel onde vive, está com o filho acamado e sozinha faz um apelo em busca de ajuda para mudar para um novo lar. Vaneida enfrenta uma situação delicada e urgente. O imóvel onde mora foi vendido e ela tem poucos dias para desocupar o local. Além da pressão do prazo, Vaneida cuida sozinha de seu filho, que possui necessidades especiais e é acamado, tornando a mudança ainda mais desafiadora. Eu estou morando de aluguel, estou precisando de ajuda no momento para mim poder alugar uma casa, porque o moço pediu aqui a casa, ele vendeu, né, e para mim alugar outro, vai ser mais caro, não sei. Aí bate o desespero que no determinado tempo que o homem me pediu, eu tenho que entregar. A dona de casa busca o apoio da comunidade para encontrar uma casa de aluguel que possa atender às necessidades dela e de seu filho. Precisa de um banheiro maior, precisa sim, porque ele... Aqui nessa casa eu dou banho dele do lado de fora, na varanda, pegando vento, a cadeira não entra. Em todas as casas que eu moro, a cadeira dele não entra. Ele já chegou a pegar pneumonia devido a isso, de não ter jeito. Além disso, ela precisa de um caminhão para transportar seus pertences, pois suas condições atuais não permitem arcar com os custos de uma mudança. Que é a casa mais urgente, é para mim alugar outra e no momento eu preciso de caminhão de mudança ou de dinheiro para pagar, alguma coisa assim, para estar entrando, né? Para estar estabilizando. Quem desejar apoiar pode contribuir diretamente com qualquer valor via Pix. Chave CPF 014 879 596 05 ou entrar em contato com ela para oferecer ajuda pelo telefone celular 34 99921 6509. Hoje, na nossa série de entrevistas com os eleitos na região, eu recebo aqui na bancada do News o Avilmar Adriano Alves, o Adriano, né? Prefeito eleito de Rio Paranaíba, que obteve 53,7% dos votos válidos. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo ao News. Aí, boa noite a todos aqueles que acompanham a nossa NTV. Avilmar Adriano, mas Adriano é o nome que ficou, né? Alvimar Adriano Alves, é o meu nome completo. Essa questão aí de Adriano, né, o segundo nome, foi quando eu ingressei para a polícia, né? Normalmente eles pegam o segundo nome da gente, então aí para frente pegou. Ficou Adriano, né? Ficou Adriano. Prefeito, há 30 anos de polícia e hoje prefeito eleito de Rio Paranaíba. O que o levou à política? Porque eu sempre fui curioso com os novos prefeitos de entender quais foram os caminhos para chegar até aqui, né? Porque era uma função totalmente diferente, né? De segurança pública e aí agora uma carreira na política. O que levou o senhor até aí? Realmente. Quando a gente é policial militar, o militar ele não pode nem ser filiado a partido político, né? Ele tem que trabalhar de forma isenta. Eu tirei meus 30 anos na polícia e posteriormente eu ingressei na política pelo convite, né, do próprio prefeito, porque algumas pessoas, vendo aquele histórico de trabalho que eu prestei na segurança pública, perguntou para ele, né, se não poderia me colocar para também disputar
esse cargo de candidato, né? E conversando com familiares e outras pessoas próximas da gente, chegaram no entendimento que, assim, eu sempre tive um espírito público, mesmo na segurança pública, de participar de campanhas e outras coisas, né? E acabou que as pessoas, conversando comigo, falando às vezes assim, do bom trabalho que eu prestei na segurança e tendo o espírito público, viu que eu tinha capacidade, né, de poder contribuir muito na política de Rio Paranaíba. Então eu fiz meu papel de cidadão, né? Eu acho que Deus, né, coloca a gente na terra aqui para ser útil às pessoas. E se você tem capacidade de saúde para isso, a gente tem que, então, aceitar. Foi por isso que eu aceitei esse desafio. Aliás, quando a gente combinou de se ouvir aqui no jornal, eu conversei com alguns moradores de Rio Paranaíba que elogiaram muito a sua atuação frente à questão da segurança pública. Mas aí, quais são os principais desafios nesse início de governo que o senhor já tem aí traçados? É a saúde, porque a saúde é o grande gargalo e que preocupa a maioria dos novos gestores. Isso também é uma preocupação maior? É a prioridade? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente vê que o assunto saúde, como você falou, é prioridade em qualquer lugar, né, em qualquer município, porque a demanda é grande, a demanda cresce a cada dia. Em Rio Paranaíba também não é diferente. E nós, ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos 8 anos de gestão lá do prefeito Tepira, houve uma melhora boa na área da saúde, né? Melhoria de equipamento, de atendimento, de serviços oferecidos à população. Mas o nosso hospital atual, com o crescimento da cidade devido à instalação do curso lá do UFV, ele ficou pequeno perante o crescimento, né, das pessoas, dos moradores da cidade. Havendo necessidade, então, da gente ter, né, que fazer um outro hospital. Está sendo feito. Uma obra que está em andamento, é um hospital muito grande, um hospital de 80 leitos, né? A não ser o hospital regional aqui em Patos de Minas, será o maior aqui da região, né? E ele é feito, Odair, é bom que se fala, para atender a possibilidade de ter um curso de medicina lá em Rio Paranaíba através da Universidade Federal de Viçosa, né? Isso a gente fala na implantação em 2025 e 2026, né? Então, quando foi fazer essa obra, a gente ouviu, né, levou especialistas tanto da universidade como a comissão que veio lá de Brasília para analisar. Ele está sendo feito nesses moldes para que se atenda um possível curso de medicina. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma revolução, né, para a saúde do nosso município, hoje de Rio Paranaíba, como da região também, porque ali vai atender professores, né, os próprios alunos, preceptores, em um número grande, né, que vai poder ofertar aos nossos moradores, né, muitos serviços que hoje eles não têm, e inclusive para cidades vizinhas, como São Gotardo, como o Carmo, como Serra de Salitres, também vão beneficiar dessa instalação do curso de medicina. Esse é um hospital feito com recurso federal, estadual? Como é que está a situação? Tem alguns recursos, né, que são de emendas parlamentares, mas a grande parte é do cofre do município. Recurso próprio? Recurso próprio. Boa parte. Boa parte. O senhor não assumiu ainda, evidentemente, mas foi apoiado pela atual administração. Tem data para esse hospital ficar pronto já? Ou isso ainda demanda um certo período? A expectativa nossa é que eu termine, né, Rafa, como gestor, no próximo ano, de 2025. É claro que a gente, quando se fala de obras públicas, né, o cronograma sempre, às vezes, pode antecipar ou como tem uma grande possibilidade de prolongar um pouquinho, né, porque eu acompanho de perto lá e eu vejo que a empresa tem dificuldade na questão de mão de obra. Isso em qualquer lugar, né? Porque lá é uma área agrícola e muitas vezes assim, abre uma colheita de café ou outra cultura por perto ali, que às vezes o ganho do trabalhador pode ser maior, mesmo que temporário. Mas a gente tá com esse cronograma de terminar no próximo ano, né? E eu vou fazer todo o esforço possível, inclusive direcionar esses nossos recursos, a maioria, para que se complete essa obra do hospital, que é uma expectativa da nossa comunidade. Que é a maior demanda dessa comunidade. Que é a maior demanda, sem dúvida nenhuma. Indo para a sua área de segurança pública, como é que está hoje? Porque vai se avançando de um governo para outro, mas ainda há o que se fazer. Como é que está hoje essa questão de segurança pública, por exemplo, com monitoramento? E a gente tem vários municípios de Olho Vivo. O senhor tem expectativa de fazer essa ampliação? Como é que está essa situação hoje? Falando de segurança pública, né, eu conheço bem. Bem sua área. Conheço bem, né? Eu tenho 30 anos de serviço, mais de 20 anos foi em Rio Paranaíba, né? Eu cheguei lá como soldado, passei por todos os cargos, né? E saí como major, né? Os 2 últimos anos eu trabalhei até em São Gotardo. Mas mesmo assim eu acompanhava, né, Rio Paranaíba, porque ficava subordinado à minha pessoa. Então conheço não só Rio Paranaíba, como as cidades ao entorno ali, os problemas de segurança pública, né? A cidade de Rio Paranaíba, falando de Rio Paranaíba, sempre foi uma cidade tranquila, a gente não tem roubo, assalto, esse tipo de coisa, a gente soube controlar isso aí. Falando sobre o sistema do Olho Vivo,
eu e outras pessoas, né, o CONCEP, que eu também fui fundador, eu ajudei a instalar o Olho Vídeo Rio Paranaíba em 2019. O projeto inicial, o projeto piloto que foi feito na área comercial, bancária e escolar, foi eu que fiz. Eu que escolhi as câmeras, né? E com a ajuda do CONCEP e outras pessoas da comunidade, a gente fez. Recentemente, nós passamos por uma ampliação muito grande. Tinha 13 câmeras em Rio Paranaíba. Hoje se instalou mais 27. Tá na fase, tá concluindo agora essa fase de instalação, que contemplou as comunidades rurais e também algumas estradas rurais que ali a gente sabe que tem um movimento, né? A preocupação maior da segurança pública hoje que eu tenho lá em Rio Paranaíba é Guarda dos Ferreiros. Sabe que é um distrito que é compartilhado entre São Gotardo e Rio Paranaíba. E ali a gente precisa ter uma atenção especial quanto à questão, né, daquelas pessoas ali, né? Nós já instalamos uma câmara já de início ali no bairro ali que mais precisava, e o meu projeto a partir do ano que vem, conversando com a comunidade e também as autoridades, né, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, nós vamos expandir o projeto do Olho Vivo, principalmente em Guarda dos Ferreiros, para melhorar condições de segurança lá naquele distrito. Que acaba inibindo, né? Acaba inibindo muito, né? Seria impossível eu te falar de números aqui do Olho Vivo. Mas para as pessoas terem uma noção, em Rio Paranaíba mesmo, certos tipos de crime que aconteciam no centro, como roubos a bancos ou às vezes em outros estabelecimentos comerciais, foram a zero. Tá? Mas isso aí, Odair, tem uma cifra negra que a gente não consegue medir de benefício, porque às vezes muitas pessoas vão na cidade para cometer um crime, quando chega e vê a estrutura do Olho Vivo, ele sai de lá sem cometer o crime e vai cometer em outro lugar. É uma ferramenta espetacular que não tem como abrir mão, né? Aquelas cidades que hoje não tem, com certeza tem que investir, porque é muito bom. No mundo inteiro isso tem sido usado e tem dado certo, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Prefeito, mobilidade urbana, como é que o Tepira está deixando as ruas do município, tanto rurais quanto urbanas, para o senhor? Olha, na questão de mobilidade urbana, né? Vamos falar primeiro da questão assim, das condições das vias, né? Rio Paranaíba hoje é referência na região por causa das estradas rurais. As estradas rurais, quem anda em Rio Paranaíba, né, fatalmente comenta, né? São muito bem arrumadas e hoje tem os projetos lá de asfaltamento até as comunidades rurais. Está em andamento lá um asfaltamento de 20 quilômetros, que vai sair da BR, que vai para a Serra do Salitre e vai passar na comunidade São João e São Pedro. Então, essas comunidades rurais ali em Rio Paranaíba, todas vão ter asfalto dentro da comunidade e também os acessos, né? São todas asfaltadas, quase que se torna um bairro, né, da cidade. Facilita muito, né? Muito. Eu te falo assim, em todos os aspectos, para os produtores poderem escoar sua produção de forma mais fácil, né? E a qualidade de vida desses moradores mesmo, né? Porque hoje, às vezes, a pessoa pode passar por uma situação de urgência na área da saúde, em um distrito que fica a 15, 20 quilômetros de Rio Paranaíba, e ela vai poder deslocar de carro com asfalto até dentro da cidade. Isso agiliza muito, sem dúvida nenhuma. Evita outros problemas também, né, dentro do município. Prefeito, para finalizar, como é que essa carreira começando da política vai ter extensão? Quais são os degraus que o Adriano pretende subir nessa carreira política que está iniciando agora? Eu aprendi na política que a gente sobe, né, os degraus de pouco a pouco e com paciência e competência, né? Eu penso em fazer 4 anos de mandato. Eu não sou político de carreira. Quando eu falo que eu não sou político de carreira, porque tem pessoas que falam assim, eu vou entrar na política e vou faço um planejamento a vida toda. Não. Eu fui eleito agora, né, pelos meus eleitores, eu penso em fazer 4 anos de bom governo, né? Chegando ao final, né, às vezes assim, eu não tenho aquela ambição já de fazer alguma obra, alguma coisa assim, pensando em reeleição. Eu tenho que pensar no presente, no bem das pessoas, né? Pensar em governar. Governar, eu acho que no final disso tudo, Adair, né, quem vai me avaliar são as pessoas lá de Rio Paranaíba. Se eu tiver feito a minha obrigação como bom gestor, eles vão querer que eu fique. Se não, eu mesmo tenho que ter a decência de chegar e passar para outro que tem competência, porque eu também sou morador de lá e quero desenvolvimento do nosso município. Viu? Muito bem. Falei com o Adriano, prefeito eleito de Rio Paranaíba, que gentilmente veio aqui nos visitar no NTV News aqui na bancada. Prefeito, boa sorte para o senhor nessa nova etapa que começa a partir de janeiro e que nós tenhamos sempre boas notícias de Rio Paranaíba. Muito obrigado, né? E vai ter boas notícias, sem dúvida nenhuma. Eu já comecei o período de transição, para chegar em janeiro, já está... Não tem dificuldade, porque o governo é próximo, né? Isso, e existem alguns projetos também, como às vezes algumas compras, algumas coisas que já dependem de mim, né? Já estou com toda a dedicação lá dentro, né? E rezo a Deus todo dia para que me dê discernimento, né? Ilumine minha cabeça
para corresponder às expectativas dos meus eleitores. São muitas, né? São muitas. Muito bem. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a estreia do Circo Estoril, que acontece nesta sexta-feira em Patos de Minas. Vamos falar também sobre a previsão do tempo para o fim de semana, o primeiro fim de semana do mês de novembro. Você vai ver que chuva intensa provocou desabamento de muro e deixou 3 pessoas desabrigadas em João Pinheiro. Se você vai pegar a estrada no feriado, é bom ficar atento às dicas da Polícia Militar Rodoviária para o período chuvoso. Com o momento agora de período chuvoso, né, Patos de Minas e região vem passando aí por diversos momentos em que a chuva até começa de uma forma surpreendente aí. E essa situação que demanda ainda mais atenção aos motoristas. Por isso a gente está aqui com o Sargento Alexandre da Polícia Militar Rodoviária aqui de Patos de Minas para poder passar essas dicas de segurança importantes. Sargento, acontece muito, né, nessa questão agora, mesmo depois dessa temporada de seco, o asfalto está um pouco diferente, as primeiras chuvas acabam aí tirando um pouco de camada e ocasionando, né, surpresa um pouco os motoristas. Como é que é essa situação nesse momento? Com o período, né, que fica sem chuva, né, a rodovia ela vai sujando, né, a sujeira do dia a dia, junto com o óleo, né, dos veículos, né, que sai nos próprios motores e também nos escapamentos, né, e com o tempo vai formando uma crosta, né, por cima do asfalto, e quando começa o período chuvoso, essa sujeira, né, se torna uma lama, né, e se torna muito escorregadio. Como é que fica agora essa situação aí? O que os motoristas têm que se atentarem, né? Devido a essa situação da rodovia ficar com essa lama, né? O principal é o estado dos pneus, né? Sempre manter os veículos com estado de pneus em bom estado de conservação, né? Isso evita a aquaplanagem, né? E além disso, né? As palhetas, né, do limpador tá sempre em condições também, bem como o limpador também de para-brisa. O que acontece? Quando o asfalto está sujo, né? Ele acaba sujando o para-brisa do veículo que segue atrás, então é importante também estar funcionando o lavador de para-brisa, né? Que é um equipamento obrigatório também. Outra situação, uma dica muito importante é a questão da pressa, da velocidade, né, nesse momento de chuva. Muita gente fala, não, eu dirijo muito bem, eu faço muita coisa, acaba excedendo ali, mas às vezes não dá tempo de ter uma resposta rápida do carro devido à pista molhada. É um fator muito importante também, né, gente? A velocidade em tempo chuvoso, né, a alta velocidade é o mais, né, importante, né? É o condutor sempre manter a velocidade baixa, né? Principalmente nas curvas, né, que é onde acontece as derrapagens, né, que o veículo sai da pista. O principal, devido ao tempo chuvoso, a principal causa de acidente é a velocidade excessiva que os condutores colocam na rodovia. Outro ponto importante que tem que se chamar a atenção também é a distância do veículo da frente, né, que acaba que com a chuva o veículo acaba gerando aquele famoso spray ali, entampando um pouco a visibilidade. Então sempre seguir essas dicas muito importantes para evitar o acidente e permanecer uma viagem tranquila, né? Já que nesse momento a gente está chegando agora para novembro, começam muitas viagens de épocas de férias e toda essa situação. Isso mesmo, aliado devido à alta velocidade, né? Mais importante ainda é, no caso chuvoso, manter a distância maior ainda do veículo da frente, né? Que se for preciso de parar, né? Devido à pista estar molhada, tem um espaço maior se for necessidade de ter que fazer essa parada. Em João Pinheiro, uma chuva forte na noite desta quinta-feira quase terminou em tragédia. 3 pessoas ficaram desabrigadas. A chuva forte acompanhada de vendaval na noite desta quinta em João Pinheiro provocou muitos estragos. Na rua 13 de Maio, no bairro Jardim Bela Vista, o muro de 2,5 metros de uma casa abandonada desabou e os escombros atingiram a residência vizinha. 3 pessoas estavam na casa. 2 quartos e a varanda com telhas coloniais ficaram destruídos. Uma criança que estava dormindo em um dos quartos atingidos por pouco não ficou ferida. O casal que estava na casa também não ficou ferido. A moto que estava na garagem ficou soterrada e um carro também ficou danificado. Na região de Cachoeira do Garimpo, zona rural da cidade, mais estragos. Parte dessa casa também desabou e atingiu um carro. Ninguém ficou ferido. Pois é, sobre a casa atingida depois do desabamento do muro de arrimo da residência vizinha que a gente mostrou, a Prefeitura informou que ações serão tomadas para definir se os custos dos danos serão arcados pelos proprietários da casa abandonada ou pela construtora responsável. O
O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros para a vistoria de um engenheiro civil que irá determinar se houve comprometimento adicional da estrutura desta residência. Agora vamos saber como fica o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste nesse primeiro fim de semana do mês de novembro. Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 55%. Em Patos de Minas, no sábado, variação nas temperaturas entre 19 e 28 graus. E no domingo, de 18 a 30. Em Vazante, no sábado, de 20 a 28. E no domingo, de 19 a 31 graus. Em Lagoa Formosa, no sábado e domingo, mínima de 19, máxima de 28. Em João Pinheiro, no sábado, de 19 a 30 e no domingo, de 18 a 31 graus. Em Presidente Olegário, no sábado, de 19 a 28 e no domingo, mínima de 18 e máxima de 30. E em Patrocínio, no sábado, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E no domingo, variação de 17 a 29 graus. A seguir você vai ver que a advogada criminalista fala dos desafios da defesa em casos de grande repercussão, as novidades para o vestibular 2025 do Unipam e a reta final de preparação para as provas do Enem. Com diversas atrações reunidas em espetáculo emocionante, o Circo Estoril está de volta a Patos de Minas e promete encantar o público. A nova temporada de apresentações na cidade começa nesta sexta-feira. Quem está lá é Isabela Sanches. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você aí de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo, nós estamos aqui diretamente do Circo Estoril para acompanhar diretamente o primeiro dia de estreia deste grande espetáculo. Ao meu lado está o Nivaldo, que nos dará mais informações sobre o circo que está aqui pela segunda vez em Patos de Minas. É isso mesmo? Isso mesmo, né? Chegou o grande dia, né? Chegou a grande hora. Vamos estrear hoje, tudo preparado para receber toda a população de Patos e toda a vizinhança também, né? Um grande espetáculo. Hoje é a nossa estreia às 8 horas da noite. Você que está assistindo a TV aí, venha prestigie um grande espetáculo que vai estar aqui nessa temporada. Globo da Morte com 5 motos, o incrível Homem-Bala pela primeira vez no Brasil, aparição de um helicóptero em pleno palco, o Bobobi, o Camaro real que vira robô no palco, malabaristas, acróbatas, palhaços, ilusionismo, o espetáculo com banda ao vivo, que não pode deixar também, né? E no nosso final de semana agora, sábado e domingo, 2 sessões, 5h30 da tarde e 8 horas da noite. Quem quiser já garantir seu ingresso, circoestoril.com.br. Nivaldo, agora conta pra gente. É a segunda vez de vocês aqui em Patos, né? E o que você está achando da cidade? Então, nossa segunda vez aqui em Patos, depois de 9 anos, né? Cidade desenvolveu demais, né? A gente fica, né, assim, até feliz, porque eu sou mineiro também, né? Sou de Uberlândia e a gente fica muito feliz numa cidade da nossa região, tá tão bela assim desse jeito, né? Vamos aproveitar então essa oportunidade de convidar o pessoal de casa para vir aproveitar o final de semana, que é uma programação para toda a família. A família toda, né? Hoje a nossa estreia, no final de semana, sábado e domingo, 5h30 e 8 horas, e durante a semana de segunda a sexta, às 20 horas, com espetáculo duração de em torno de 2 horas de espetáculo. Muito obrigada pelas informações e a gente segue daqui para acompanhar todos os detalhes, né, desse grande espetáculo. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Promete, hein? Abertura, noite de espetáculo, inauguração. Mudando completamente de assunto, agora a gente mostra que foram levados a júri nesta sexta-feira 2 acusados de uma tentativa de homicídio cometida no ano passado no bairro Monjolo, em Patos de Minas. Os homens acusados de tentar matar Rafael Rodrigues dos Reis com disparos de arma de fogo são Gabriel Belchior Silva, que foi condenado a mais de 9 anos no regime fechado, e Cauã Vitor Rodrigues Gomes, que foi condenado a 8 anos em regime semiaberto. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu no dia 9 de setembro de 2023, quando Rafael participava, a vítima, de um churrasco em família e em um certo momento saiu em sua motocicleta. Quando retornou, enquanto abriu o portão, 2 pessoas em uma motocicleta se aproximaram e um deles efetuou diversos disparos. No dia do crime,
A vítima afirmou para policiais militares que Gabriel Belchior e Cauã Vitor teriam cometido o crime. Rafael então afirmou que os acusados haviam dito anteriormente que ele estava atrasando o corre deles, se referindo a ações criminosas. Então, com isso, Gabriel foi sentenciado a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa afirmou que irá recorrer da decisão. Cauã foi sentenciado a 8 anos em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade. O jovem ficará solto com algumas restrições devido não haver unidade prisional em Patos de Minas para cumprimento deste tipo de pena e deverá comparecer em juízo quando for solicitado. Na 15ª edição da Semana Jurídica do Unipan, o advogado criminalista mineiro Tiago Lenoir abordou os desafios da defesa em casos de grande repercussão. Ele já atuou na defesa de muitos desses casos emblemáticos, como o do ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio. Principais destaques da 15ª edição da Semana Jurídica do Unipan foi a palestra do advogado criminalista Dr. Tiago Lenoir, reconhecido por sua atuação em casos de grande repercussão. Ele apresentou o tema por trás da cena do crime, uma análise criminológica do documentário Vítima Invisível, produção da Netflix, no qual participou. O foco da palestra foi o trabalho e as estratégias envolvidas na defesa em processos polêmicos, como o caso do goleiro Bruno Fernandes. Eu vou falar um pouco do documentário A Vítima Invisível, que fala sobre o caso da Elisa Samúdio, um caso bastante emblemático, que academicamente ele vale muito a pena discutir e assistir o documentário também. Por quê? Porque ele é multidisciplinar, ele fala tanto ele aborda tanto a área do direito quanto a psicologia, da medicina também, na área de psiquiatria e até mesmo na área de administração, né? Gestão de recursos, gestão de pessoas. O caso do ex-goleiro do Flamengo é talvez o mais famoso entre os defendidos pelo advogado e marcou a história criminal do Brasil. Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e 1 mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio. Esse caso se tornou emblemático, não apenas pela gravidade do crime, mas também por seu impacto na legislação brasileira. Já tive a oportunidade de fazer 330 plenários de Tribunal do Júri e todo plenário, todo júri são complexos, né? Mas esse caso, sem dúvida nenhuma, foi o caso que teve uma repercussão nacional muito grande e causou ali uma repercussão. Na época, já se vão 11 anos, né, do plenário ali, mas com certeza desse tempo meu de advocacia foi um dos casos mais emblemáticos, sim. O interesse por casos envolvendo figuras públicas, como o do goleiro Bruno, reflete a curiosidade humana em desvendar comportamentos em situações extremas. Esses casos combinam o fascínio pelo universo das celebridades com o mistério e a gravidade do crime, criando uma narrativa impactante para o público. Mesmo após anos, o caso permanece na memória coletiva, porque aborda temas sensíveis que invocam intensas reações emocionais, como violência e justiça, além de trazer à tona reflexões sobre o papel da vítima. Ele aborda tanto a parte do crime quanto a parte do esporte. E o futebol é uma paixão nacional. O Flamengo é uma das maiores torcidas do mundo. Então, consequentemente, isso daí causa, sim, uma repercussão muito grande. O crime em si é um crime que causa ali um certo espanto, né, pelas consequências. Até hoje o corpo não foi encontrado, como que se deu aqueles fatos. Então ele é sim um caso que vai repercutir ali durante muitos anos ainda na nossa doutrina penal e processual penal. Para os alunos, a oportunidade de escutar advogados de renome é uma chance de entender melhor o impacto da profissão e refletir sobre questões éticas e práticas. Imensamente gratificante para a gente, enquanto alunos, né, poder participar de eventos como esses, preparados com tanto carinho, para a gente poder, assim, ter um pouco, abranger nossos horizontes e nossos conhecimentos. Nós, como
futuros operadores do direito que ainda estamos praticando, que ainda estamos estudando. É uma coisa que vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente entender sobre o assunto para saber como que realmente é um processo civil, como que decorre petição, como que tudo, porque a gente ainda está aprendendo. Então a gente ainda precisa de mais conhecimento, precisa de mais informações. Na área jurídica não há como ser um bom profissional se você simplesmente não estudar. Participar de um evento desse porte, com outros palestrantes de gabarito, isso daí para o aluno, na verdade, é levar conhecimento que às vezes ele não teria por outros meios. Aqui no Unipam, a gente tem uma concepção de que o conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos, né, para que eles possam, dentro das suas áreas de atuação, provocar algum impacto positivo na sociedade. O vestibular 2025 do Unipam está agendado para 1º de dezembro e contará com novidades. Após o sucesso do observatório deste ano, a instituição já se prepara para receber os vestibulandos. Em aproximadamente um mês, as portas estarão se abrindo para todos aqueles que sonham em ingressar na universidade. Eles podem esperar o compromisso que nós temos em fazer um processo tranquilo, justo e transparente. Nós já organizamos tudo, está tudo muito preparado. Eu sempre digo que quando nós, no ano anterior, encerramos um processo seletivo vestibular, nós já começamos a preparar o próximo. Então eles podem esperar muita tranquilidade para fazerem as suas provas com calma e poderem realmente se aprovar e ingressarem no ensino superior no próximo ano. E lembrando que eles contam também no dia do vestibular com os cursinhos pré-vestibulares e as escolas que são os parceiros e que estão sempre aqui acolhendo os candidatos. O vestibular deste ano conta com uma grande novidade. O Unipam passa a ter, a partir de agora, o curso de fonoaudiologia para todos aqueles que querem estudar e trabalhar com o tratamento de distúrbios relacionados à comunicação humana. Nós já havíamos feito uma prospecção de mercado para poder ver se esse curso teria aderência. Realizamos o observatório no dia 26 de outubro. No observatório houve uma oficina para fonoaudiologia e essa aderência realmente se confirmou. Então, a partir de hoje, os candidatos, os interessados que quiserem prestar vestibular para a fonoaudiologia podem acessar a página do vestibular e fazerem a sua inscrição. As inscrições estão abertas para todos aqueles que querem participar, tendo a cobrança de uma pequena taxa de inscrição para os interessados. Online, em vestibular.unipam.edu.br e na última semana, a semana que antecede a data da prova, a gente também realiza a inscrição presencialmente aqui no nosso campus, na Secretaria Acadêmica, no Bloco A, na Rua Major Gotti. A taxa de inscrição é R$ 85,00 para essa edição do processo seletivo vestibular. As provas seguirão o mesmo padrão das edições anteriores, contando com questões objetivas e redação. O reitor da universidade dá dicas de como se preparar para obter um melhor resultado. São as mesmas disciplinas, as mesmas sessões, o mesmo número de questões, alternativas e a redação. Então, continua do mesmo jeito. Lembrando que quem nunca prestou o processo seletivo vestibular, quem não conhece a estrutura das nossas provas, em vestibular.unipam.edu.br ele consegue acesso às provas anteriores. Aos candidatos, a dica que eu dou é: acesse o site, leia com calma o edital para tomar consciência, de todos os trâmites, de como o processo ocorre. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, venha com muita calma no dia da prova. Todos nós estamos preparados aqui para acolher bem a todos e para criar um ambiente tranquilo, um ambiente que realmente... As provas do Enem começam a ser aplicadas no próximo domingo e, com isso, a preparação dos estudantes nesses dias que antecedem o exame chegam na reta final. O peso que o Exame Nacional do Ensino Médio carrega é muito grande, sendo a porta de entrada para universidades e programas de bolsas de estudo para milhões de brasileiros.
Por isso, é muito comum que nesses dias que antecedem a prova, os estudantes comecem a se sentir ansiosos. Nesse momento, é hora de aplicar algumas estratégias importantes para que o processo se torne mais fácil. O ideal é que você fique mais calmo, faça alguma atividade que te dê tranquilidade, que te dê prazer, né? Faça alguma atividade física. Se você não tem o costume, faça uma caminhada. Por quê? Quando você faz o exercício físico, você oxigena seu cérebro e aí, com certeza, você vai ficar mais calmo e vai ficar mais concentrado na hora da prova. Não tem como você ir para a prova do Enem sem ficar ansioso, né? Mas a ansiedade está todo mundo sentindo. O que você não pode é deixar essa ansiedade te consumir e te tirar, né, do foco, que é o quê? A sua aprovação. Agora, você tem que pensar no que foi feito. E não adianta ficar pensando no que não foi feito, né? O Enem tá aí, não dá tempo de aprender nada novo. Agora você tem que relaxar, fazer uma boa alimentação, evitar comidas, né, que possa te dar algum desconforto no seu estômago, para que você esteja bem no dia da prova. Neste domingo, será realizada a primeira fase, que conta com as provas de linguagens, humanas e redação. Minha dica para você é que você abra seu caderno quando você receber ele, mais ou menos no meio da prova, que é onde vai ter a proposta da redação. Então você vai ler a proposta da redação e não vai diretamente começar a escrever a redação. Vai pensando em algumas ideias e volta lá na prova de linguagens e resolva pelo menos 10 questões. Para quê? Para abaixar um pouco ali aquela adrenalina do início da prova e para que você consiga ter algumas ideias ao resolver a prova de linguagens para também acrescentar na sua redação. Alguns documentos e objetos são indispensáveis na hora da realização da prova e o candidato precisa estar atento para que não haja nenhuma intercorrência. Quando você entra no portal do candidato, você tem lá o seu cartão de confirmação, onde tem todas as informações de onde é a sua prova, o local, a sala certinho. Não precisa levar, mas eu levaria ou impresso ou tiraria uma foto no celular para que você não se perca no dia da prova. Outra coisa muito importante é que no Enem só pode usar caneta preta com o tubo transparente. Então não pode lápis, não pode borracha, não pode caneta de outra cor, não pode nada. Só caneta do tubo transparente. O aplicador vai ficar atento a isso. E é claro que você não vai levar só uma, né? Porque se ela falhar, você tem que ter outras de reserva. Então leve várias canetas pretas do tubo transparente. Esse ano no Enem não vai ser permitido aquele boletim de ocorrência que as pessoas fazem quando perdem a identidade. Então você obrigatoriamente vai ter que levar algum documento com foto. A identidade, a carteira de motorista, o passaporte. Senão, não vai ser permitido que você faça o Enem. Boas dicas, né? Depois do intervalo, aqui no News, vereadores votam um projeto que autoriza repasses financeiros para entidades e os preparativos dos cemitérios de Patos de Minas para as visitações no dias de finado. Nesta véspera do dia de finados, houve movimentação no cemitério de Patos de Minas com a preparação para as visitações que acontecem amanhã. O Dia de Finados é considerado um dos rituais religiosos mais marcantes da tradição cristã. A data tem por objetivo principal homenagear, relembrando a memória dos entes queridos que já se foram e rezar por suas almas. Nesta sexta-feira, algumas famílias estiveram no cemitério Santa Cruz para limpar os túmulos, colocar flores e preparar o local para receber as homenagens do feriado. O Dia de Finados, né, como todos os outros dias do ano, é dia de orarmos pelos nossos entes queridos que tiveram uma história, né? Aqueles que vieram antes de nós, né? Que construíram as nossas famílias, né? Que se dedicaram sobremaneira na honestidade, no trabalho, né? E que nos edificaram no amor e que hoje não estão mais aos nossos lados. É momento de orarmos, visitarmos, né? Celebrarmos as almas de cada um deles e trazer flores, orações, né? Fazer as nossas preces, porque todos nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. E em cada corredor, lápide ou construção, muitas histórias são guardadas e relembradas.
Aqui estão os meus avós, né? Primeiro a minha avó e depois o meu avô. Eles representam tudo para nossa família. Através deles, de uma vida que antigamente era muito sofrida, só de trabalho, mas que com muita honestidade eles lutaram para formar hoje, graças a Deus, a boa família que nós temos. É um momento de grande importância, é um dia que é preciso relembrar, né, as grandes histórias e os grandes momentos que nós vivemos em vida. E é um gesto da gente homenagear, né, essas pessoas que partiram e que em breve estarão junto conosco, se Deus quiser, no céu. O gesto de limpeza e organização do local representa zelo e carinho para com todos aqueles que já se foram. Acredito que nós devemos amar as pessoas em vida, enquanto nós temos a oportunidade de estar com elas, porque ninguém sabe o dia que vai se despedir, né? Então que nós possamos aproveitar os nossos entes, aproveitar os nossos familiares, aproveitar os nossos amigos em vida, porque tudo é uma passagem, né? E depois que acontece a passagem de cada um, resta as homenagens. No cemitério da comunidade de Alagoas, distrito de Patos de Minas, tudo pronto para as visitações no dia de finados. O dia anterior ao dia de finados em Alagoas é um dia de preparação para receber todos aqueles que querem prestar suas homenagens aos entes queridos. Na casa da gente, a gente prepara para receber uma visita e as pessoas mais ligadas aos entes que foram sepultados vêm, faz a limpeza e aí amanhã que os outros parentes vêm visitar e traz mais flores, né? É uma lembrança, assim, a gente vê, resgata a memória daquela pessoa que viveu, que deixou a sua marca nas famílias, né? Aí a gente vê assim, a mãe às vezes chora pelo filho que foi sepultado, o casal, a gente vê que a viúva ou viúvo vai lá prestar homenagem, então os filhos recordam também aquilo que os pais dedicaram o seu amor. Então é assim, a morte é um momento triste, mas também a memória da pessoa traz a atualização, e aí por isso que é ofertado assim esse dia de finados como uma lembrança, não da morte, mas da história da pessoa que marcou a vida de cada um. O cemitério, que já tem mais de 1,5 séculos de idade, passou há aproximadamente 2 anos por uma ampliação. Por se tratar de um cemitério onde os sepultamentos são feitos gratuitamente, muitas pessoas que já saíram da comunidade há muitos anos retornam para sepultar seus familiares e entes queridos. Várias localidades não tem cemitério e aqui já tem mais de 1,5 século, que o primeiro local comunitário foi o cemitério aqui da nossa comunidade. Era assim, o local de sepultamento das pessoas. Então já foi ampliado umas 4 vezes. Então demonstra que as pessoas procuram esse local para fazer o sepultamento dos seus parentes aqui. Então é uma tradição. Amanhã é um movimento intenso, desde a manhã até a tarde. Assim, pode estar chovendo, mas as pessoas vêm. A Câmara Municipal de Patos de Minas realizou sessão extraordinária nesta sexta-feira. Vereadores votaram projetos de autoria do Executivo que autorizam a suplementação de crédito e repasse financeiro para entidades. O projeto Renascer Natalino já está em sua 3ª edição e gera, além da beleza da iluminação na cidade, divulgação da arte patense e oportunidades de emprego. O Renascer Natalino, ele nasceu como um resgate, né, daquela iluminação da cidade no Natal. Já no seu 3º ano, ele começou a se transformar num grande evento cultural, tendo várias atividades, teatro, dança, artesanato, artes plásticas. Aí que a Numarte entrou para fazer essa gestão cultural e financeira também, porque aquilo é grande demais. Cada real investido ali retorna 2, 3 para a cidade, gera emprego demais na conta. Tem as barracas de alimentação que são cedidas para as entidades, que elas levam todo o lucro para dentro das entidades e pode ter certeza que elas conseguem dinheiro para pagar a conta do ano inteiro. Então o Renascer, ele é muito mais do que um evento cultural, iluminação. Ele é a economia criativa mesmo, ela fomenta o comércio da cidade.
A gestão cultural da Unarte, União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas, é responsável por captar recursos públicos para a aplicação na realização do evento. A gente faz desde a parte da elaboração do projeto para que ele esteja em conformidade com as leis, né, adequadas a respeito desse repasse, dessa parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil. E a gente faz a gestão, então, não só do projeto do Renascer Natalino, mas também dos demais projetos da Unarte. Hoje o Renascer Natalino, o projeto como um todo, né, ele gira em torno aí de aproximadamente R$1 milhão, foi o que a gente fez o ano passado. E aí o papel muito importante, né, dessas três fontes, que é a iniciativa privada, que entra com esse papel, né, dos recursos públicos, dos recursos privados, a parte do recurso público, que entra a Câmara, a Prefeitura de Patos de Minas, que são muito importantes também nesse repasse desses valores. Então, assim, é uma união de forças mesmo em prol do Natal, para que seja uma festa bonita, como vem sendo sempre o Renascer Natalino. Após os vereadores tirarem suas dúvidas sobre o Renascer Natalino com o secretário de Cultura do município, Paulo Henrique Moreira, o projeto de repasse de R$350 mil para a Unarte foi aprovado por todos os vereadores presentes, totalizando 8 votos. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Até lá.